Muito bom dia a todos os alunos do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde. Eu sou a professora Thalia Gondim e hoje eu venho aqui ministrar mais uma aulinha sobre nutricosméticos, né? A gente já tem visto aí em aulas anteriores alguns deles, né? Alguns desses ativos dermatológicos, né? Que tem a intenção de embelezar, né? De trazer beleza à nossa... Não somente a nossa pele, né? A gente viu que a grande maioria desses nutricosméticos, eles têm uma ação no nosso sistema oxidativo, eles têm uma ação de melhorar a nossa qualidade, né, de antirradicais livres, né? Então, hoje eu vou dar continuidade, mas assim, acabei de falar para vocês, né, acho que foram aí mais de 5 aulas, né, sobre nutricosméticos dos mais sofisticados, né, do que a gente tem, assim, de mais recente no mercado. E hoje eu vou começar, né, a dar aula do que realmente a professora Thalia gosta, né, do que a professora Thalia gosta de ministrar, que são aqueles ativos, né, dermatológicos, que seu uso já vai longe no calendário, né, ou seja, são ativos consolidados pelo tempo de uso, né? Então, eu dividi em algumas classes, né? Hoje eu vou me deter aos carotenoides, né? Vou falar para vocês dessa classe de carotenoides, né? Que é nada mais, nada menos do que os precursores da vitamina A, né? Então, vamos ver a importância dos carotenoides como nutricosmético, né? Alguns estudos correlacionados, vamos ver também algumas formulinhas, né? E vamos tentar entender o mecanismo de envelhecimento e como esses ativos eles podem atuar. Nutricolin, né, a gente viu em aula anterior, que é o silício orgânico estabilizado na fosfatidilcolina, né, ou seja, é o silício biodisponível, aquele silício que não é perdido, né, na dieta, né, é um silício que você ingere e ele não é absorvido, devido a estar estabilizado, né, nessa molécula de colina, o nutricolin vai ter sua absorção, sua biodisponibilidade garantida. E o nutricolin, você vai ver os seus efeitos, né, na pele, no cabelo, nas unhas, né. O Dimpless foi o segundo ativo, né, aqui vocês podem ver que eu estou me dedicando a fazer um resuminho do que foi visto antes, desses ativos sofisticados, né. O Dimpless, né, é a superoxidismutase, né, extraída daquela espécie lá do melão japonês, né, ele é um ótimo, né, um poderoso né, um antioxidante, porque ele vai ter aí uma concentração extraordinária da superoxidismutase, né, e ele vai ter prevenção tanto na formação do cabelo branco, né, ou seja, ele evita, né, que o melanócito que pigmenta o cabelo venha a morrer, e ele também ajuda no processo, né, de eliminação, né, tanto para evitar a formação da celulite, como a destruir, né, o processo de celulite já formado, aquela fibrose intensa, né, da celulite, com aquele aspecto horroroso de casca de laranja, né. Então, a gente viu, né, que o Dimpless é a superoxidismutase e ela não se perde, né, a nível orgânico, né, a gente toma e ela tem biodisponibilidade porque o Dimpless, né, essa superoxidismutase, esse extrato rico em superoxidismutase, está protegido no extrato de palma, não é isso? Então, ele está protegido e a absorção dele vai ser a nível intestinal, né? A gente viu também o Cartidis e o Colis, né? Que na época que eu dei a aula, eu falei que eram primos, né? Ou irmãos, né? O irmão mais velho e o irmão mais novo quase que não sai, né? Vou pedir perdão, mas enfim, não dá para a gente ficar regravando o tempo todo. Quem dera. Bom, o Cartidis e o Colis, eles são aí são peptídeos, né? O Cartidis são peptídeos, é um complexo de peptídeo, principalmente de colágeno 2 e de GAGs, né? O Colis é o colágeno, é o peptídeo de colágeno número 1, ambos extraídos de fonte, né? De fonte marinha. Vamos lembrar que não existe um favorecimento da pesca, né?
por causa do desenvolvimento e da produção desses ativos, porque eles estão feitos a partir de restos, né? De resto no cartilis é extraído da cartilagem das arraias, né? Mas a cartilagem é aquele produto que ia ser desprezado, né? E o colis é da pele do peixe, né? Então, não são extraídos do animal inteiro, propriamente dito, são de subprodutos do animal, né? A gente viu também o lipoete, né, que é conhecido como uma hidratação de dentro para fora, né? Não sei se vocês lembram, né? Se não, vale a pena lembrar. Né? A fórmula dele é uma fórmulazinha líquida, toma 11 gotas, onde cada 11 gotas, né, do lipoete vai ter 350 miligramas, né? Do extrato ativo dele, né, que são fitoceramidas, né, extraídas do extrato do trigo, e se viu aí uma super hidratação, né, em pessoas suplementadas com lipoete. Por último, vimos nutricosméticos solares, né, no caso o oleolar e o red orange, né, o oleolar extraído das oliveiras e o red orange extraído aí de 3 tipos de laranja, né, ambos com essa funcionalidade, né, de melhorar a resistência, né, de proteger a pele da gente, né, da radiação solar. Bom, hoje eu vou falar para vocês dos ativos, né, desses nutricosméticos, né, mas eu vou me dedicar a explanar e explicar exatamente o que a professora Thalia trabalha no dia a dia e gosta. Não que eu não goste do Nutricolin, claro que eu gosto. Não que eu não goste do Dimplés, né? Inclusive até tive a oportunidade aí, eu recebi, né, de presente aí da farmácia Roval, né, um tratamento de 30 dias com o Dimplés, né? Agradeço muito a Catarina da Roval, né, por esse presente. Bom, mas existe como é que se diz, para mim, uma trava na prescrição desses ativos, que é o custo. Como são ativos novedosos, como são ativos inovadores, ativos novos, né, que chegou no mercado, tá bom, no caso do Duplex tem aí 10 anos, né, mas de importação aqui para o Brasil, digamos que 10 anos ou 15 anos, não se compara ao tempo dos carotenoides, né? Hoje eu vou falar para vocês dos carotenoides. Então, assim, eu vou me dedicar de hoje em diante, até terminar essa parte de nutricosméticos, a falar dos ativos consolidados, né? Ativos que já vai longe no calendário, tem seus efeitos positivos e benéficos, né? Em relação à estética, né? Bom, o que a gente tem que entender é, primeiro, professora Thalia, o que é esse nutricosmético? Principalmente a senhora vai falar dos carotenoides. Quem são os carotenoides? Carotenoides são os precursores da vitamina A, né? Qual a importância dele a nível de combater o envelhecimento orgânico se eu suplemento o meu paciente com carotenoides, né? Qual é o benefício que eu vou ter? Qual é o suposto mecanismo de ação, né? Além do tempo, né, de uso, né, desses produtos, né, vocês sabem que a professora Thalia gosta muito de ativos, né, como a quercetina, a curcumina, o resveratrol também. Não passo muito resveratrol pelo preço, mas já é um ativo bastante antigo, né? A professora Thalia é encantada com os benefícios, né, dos carotenoides, principalmente da luteína. Quem me conhece sabe que eu prescrevo muita luteína associada, né, tanto à vitamina E, né, que é um ótimo antioxidante, quanto ao NAC, né, o N-acetilcisteína, aquele que a gente toma para dar catarro para fora, é esse mesmo, né? Então, hoje eu vim aqui relembrar alguns conceitos para vocês e tentar fazer um link nessas informações para que vocês vejam como é importante, né, o ver e rever alguns conceitos, porque é assim que se consolida informação no nosso dia a dia, na mente da gente, na cabeça, no ato de prescrever, né? Então, sem mais delongas, né, vamos começar a aula. Bom, mais uma vez aqui, como a gente trabalha com pele, então, exaustivamente nas minhas aulas, vocês vão ter conceito de pele, não tem para onde fugir, né? Não tem para onde fugir.
Uma coisa interessante é vocês pensarem o seguinte: toda vez que eu estou revendo algum conceito, é uma forma de simplesmente eu rever e consolidar o que eu já sei, ou inclusive acrescentar um pequeno conhecimento, né? Às vezes a gente vai para alguma aula prática, a gente vai para algum evento, né? Eu gosto muito, né? Eu posso dizer de forma assim até orgulhosa que eu sou uma pessoa que entende muito de ácido, mas se você me convidar para qualquer evento, com qualquer palestrante de ácidos, eu vou estar lá e vou estar sentada na primeira fileira. Porque eu tenho certeza, apesar de 20 anos de estrada, com certeza aquela pessoa vai dizer alguma coisa que eu vou parar e pensar, poxa, eu nunca tinha visto dessa forma. Então, às vezes é bom, mesmo que a gente já saiba disso assim, de forma exaustiva, né, a gente ter paciência em rever. Porque, inclusive, às vezes a gente surpreende, né, com algo novo, com um ponto de vista diferente do nosso, né? Mas, enfim, para falar de envelhecimento, né, a gente fala de pele. E vocês vão entender por que a gente fala de pele, né? A pele é o maior órgão do corpo humano, se vocês já sabem, né? Corresponde a 16% do peso corporal, né? E exerce diversas funções, né? A pele é um órgão porque ela é formada de vários tecidos que trabalham em conjunto por benefícios em comum. Por isso que ela leva esse nome de corpo, a pele, né? E a função principal da pele é proteção. É proteção contra o meio externo e proteção de perda, né, do meio interno, de material do meio interno, principalmente água, né? A perda transepidermal de água, né? Além disso, ela tem função de regulação térmica, defesa orgânica. Lembra que a gente tem um microbioma aí na pele da gente, né? Onde existem patógenos e onde existe aí uma flora bacteriana necessária para a saúde da nossa pele, né? Eu vou ter aí controle do fluxo sanguíneo, eu vou ter proteção, né, contra agentes de agressão de fonte externa, eu já falei isso, né? Funções sensoriais, calor, frio, pressão, dor, tato, né? Ou seja, a pele é um órgão vital e sem ela a sobrevivência seria impossível. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa estrutura que eu sei que a gente já viu, mas não custa nada revisar determinados temas. Aqui vocês podem observar a capa córnea, né? A capa córnea, onde eu vou ter os poros, olha aqui, glândulas sudoríparas, né? Poros. Essas glândulas sudoríparas, elas são responsáveis por excretar, né? O quê? Aquele líquidozinho lá rico em minerais, em sais, né? Nessa excreção eu vou ter minerais, eu vou ter aquela parte hidrofílica do meu manto hidrolipídico, né? Aqui na glândula sebácea, né, quando eu tenho essa glândula sebácea expulsando o sebo, eu vou ter a minha parte lipofílica, né? Aquela minha parte gordurosa, uma parte hidro e uma parte gordurosa que se mistura formando o nosso fator de hidratação natural, né? Que é rico em ureia, lactato, é rico em minerais, é rico em ceramidas, ácido graxo, né? Eu tenho aí todas essas substâncias, né, tanto provenientes, né, da produção dessas glândulas, né, da glândula sudorípara, da glândula sebácea, como da desintegração, né, do meu corneócito, né, da minha capa córnea, ela se desintegra, né, e vai liberar aí queratina, por exemplo, né, o cimento intercelular também vai se desintegrar e fornecer bastante ingredientes aí para esse meu hidratante luxuoso, né, que o meu corpo produz. Bom, então, olha só, vocês podem observar o ósseo, né, aqui, o ósseo onde está inserido a unidade pilosebácea, pilo porque eu vou ter a unidade de pelo, formação do pelo, né, pilífica, não sei se o nome é bem esse, e a minha glândula sudorípara, né? Aqui a gente vai ter nervo, né? Olha o nervo aqui anclado, a minha camada basal, né?
os meus receptores, né, receptores do toque, por exemplo, né, eu vou ter vascularização, tanto na derme, como vascularização aqui na minha base das minhas papilas dérmicas, né, aqui eu vou ter, ó, no roxinho, minha camada germinativa. O que acontece nessa camada germinativa, né? Essa minha camada germinativa, eu tenho diferenciação celular constante, né, porque desde que a minha célula, né, meu corneócito, né, o meu queratinócito, ele nasce aqui, ó, e chega aqui na minha capa córnea, eu vou ter um processo mais ou menos de 28 dias, quando ele é ideal. Então, essas minhas células aqui, ó, em roxinho, aqui da camada basal, elas estão em constante processo de divisão, com exceção, né, do melanócito, né, que está aqui também na camada basal, ele não está em constante divisão. Muito pelo contrário, o melanócito, ele vem lá da origem embrionária e fica anclado, né, fica ancorado aqui na camada basal, né, pigmentando, né, os queratinócitos, né, que estão em cima, né, nas camadas mais superiores ali, né? E em processo de disfunção, quando eu tenho o meu melanócito, né, com os tentáculos apontando aqui para a derme, né? Isso aí já é um processo altamente desequilibrado, né? Onde eu vou ter o meu queratinócito jogando pigmentos de melanina na derme, né? Isso pode acontecer também, pode não, e acontece muito, né? Então, aqui é só para a gente rever um pouco, olha só, aqui eu vou ter a minha camada gordurosa, né? Aqui eu vou ter a minha base do folículo piloso, né? A base do folículo piloso, né? Enfim, vamos dar mais uma olhadinha, né? Aqui eu vou ter bem descrita, muito bonita essa imagem, né? Eu vou ter aqui a minha capa córnea descamando, esse processo de descamação é normal, e a gente observa muitíssimo mais esse processo de descamação quando ocorre o quê, professora Thalia? Quando a gente faz, por exemplo, um procedimento de peelings, né? Pode ser o peeling físico, pode ser o peeling enzimático, o peeling químico, né? Eu vou ter aqui, eu vou acelerar esse processo de descamação da minha capa córnea, né? Aqui, olha, a gente vê que é uma camada cornificada, né, de escamas ricas em queratinas. E logo abaixo dela, né, e logo abaixo dessa capa córnea, na palma da mão e na planta dos pés, eu vou ter o extrato lúcido, né? Onde não for palma da mão e planta dos pés, eu não tenho extrato lúcido, eu vou ter imediatamente a camada granulosa, né? Essa minha camada granulosa, vocês podem ver que as células estão mais achatadas, né? Elas estão mais comprimidas e cheias de grânulos, né? A tal ponto de eu ter tanto grânulo de queratina, né, dentro dessas células, que vai ocorrer a morte celular. Quando ocorrer a morte celular, essa célula está pronta para fazer parte, né, da minha capa córnea. Aqui na minha camada espinhosa, eu vou ter, olha, célula de Langerhans, né? A gente sabe que as células de Langerhans, elas são o quê? São responsáveis pelo sistema imune, né? E vou ter aqui os meus queratinócitos, né? Queratinócitos começando esse processo de se encher de queratina, né? Opa, ele ainda não tem muita queratina aqui, né? Ele está começando, né, a ter queratina. Na minha camada basal, olha, eu vou ter aqui a célula de Merkel, né? A ver que a célula de Merkel, ela está ancorada aqui, ó, na camada basal, né? E logo em seguida uma terminação nervosa, porque a célula de Merkel é aquela célula sensorial, né? De estímulo, né? A célula que faz esse sistema de informação, né? De algum tipo de dor, calor, atrito, esse tipo de coisa. A célula Merkel aí, ela está responsável por essa comunicação. E aqui, olha, eu vou ter o melanócito, né, os tentáculos dele aqui, responsável mais ou menos por pigmentar 36 a 42 queratinócitos, né? Olha só que coisa mais bonita que eu tenho. Toda a epiderme, né? O comecinho da derme só, mas aqui é só para vocês verem mais a terminação nervosa. Eu não estou abordando a derme aqui. É só para vocês verem a estrutura. Professora Thalia, o que é que acontece? O que é que essa não está aí nesse papo aí de epiderme, derme de novo? Mas o que é que isso tem a ver com envelhecimento? Tem a ver com envelhecimento somente tudo. Por quê? Porque, gente,
quando a gente está num processo, né, de desenvolvimento, né, num processo de crescimento, né, aquele processo de produção em que o indivíduo organicamente está desenvolvendo, não estou falando mais da fase de bebê não, mas aquela fase depois da puberdade, até mais ou menos os 30, 35 anos, o indivíduo ele está em constante processo de produção. Ou seja, eu tenho todos esses processos, né, de divisão celular, as minhas células de Langerhans funcionando bem, o meu processo de descamação. Por quê? Porque constantemente eu estou recebendo estímulos, tanto externos como externos, que me colocam não só à mercê de eu ter o meu organismo em degradação, porque eu estou sempre sofrendo atuação de agentes externos, tá? Lembra que quando eu falo em envelhecimento, eu estou falando aí de duas variantes, né? Que hoje a gente conhece como expossomas, né? Eu tenho o meu gatilho interno de envelhecimento e eu tenho o meu gatilho externo, né? O meu gatilho interno de envelhecimento, ele se pronuncia quando esse meu sistema aqui de divisão celular, de renovação, de descamamento, o processo de descamação aqui da capa córnea, ele começa a não funcionar. Minha vascularização, principalmente, né? Isso a gente vai ver mais na derme do que a epiderme, mas olha só, a saúde da epiderme, ela é resultado de uma derme saudável, né? Então, quando os meus componentes dérmicos, eles entram nesse processo de declínio, né? Ou seja, depois dos 35 anos, né? A gente começa a não ter mais todas essa primeira fase aí de produção intacta, né? Funcionando muito bem, né? Eu vou ter só mais os processos de degradação, os processos de produção para equilibrar esse meu organismo, não funcionam tão bem depois dos 35, então eu começo a ver mais o resultado disso na pele, né? Então, é a pele que mais, de todos os órgãos, né? Claro que o envelhecimento, ele não só vai atacar o tecido conjuntivo da derme, não, ele vai atacar o tecido conjuntivo em todos os órgãos, ou seja, no muscular, eu vou ter sarcopenia, perda de massa muscular, eu vou ter no ósseo, né, osteoporose, eu vou ter envelhecimento a nível, né, neurodegenerativo, né, onde eu tiver cartilagem, né, o tecido cartilaginoso, né, eu vou ter déficit no tecido cartilaginoso, né. Então, veja só, a gente se preocupa sempre no tecido conjuntivo dérmico, mas fica até esquecendo que o tecido conjuntivo, ele não é só o dérmico, né? É onde tem tecido conjuntivo. E o envelhecimento, ele vai se pronunciar muito, porque há um déficit muito grande das renovações dessas estruturas, né? Estruturas responsáveis, né, por um tecido conjuntivo ordeiro, um tecido conjuntivo funcional, né? E esse tecido conjuntivo ainda por cima é responsável por ou funcionamento de outros órgãos. No caso aqui, a minha derme, né, o tecido conjuntivo da minha derme, ele é responsável pela manutenção de uma epiderme aqui, né? Então, vamos passar para a epiderme para vocês poderem entender um pouco mais esse processo de envelhecimento que eu estou tentando aqui esclarecer. Olha só, aqui a epiderme, aqui a gente já vai começar a debruçar-se nas estruturas dérmicas. Olha só que maravilha, que foto mais bonita, né? Continua aqui a unidade pilosebácea, né? Aqui a glândula sudorípara, né? Vou ter ligada aqui ao ósteo, eu vou ter o folículo piloso, eu vou ter a hipoderme, aqui é o plexo, né? O plexo do folículo piloso, esses plexozinhos aqui, ó, em volta do folículo piloso. Tecido adiposo, veias, artérias, corpúsculo de Pacini, a glândula écrina, né? Glândula sudorípara écrina, fibra sensorial,
o músculo eretor do pelo, né, que liga até aqui em cima, aqui fez um corte para vocês apreciarem essa estrutura, né, mais fibras nervosas aqui, né, a papila dérmica, né, ó, aqui, ó, essas invaginações, poros, cabelo, né, mas vamos falar um pouquinho mais de derme, né, professora? Vamos? Olha só, aqui eu tenho o tecido epitelial, a minha lâmina basal, né, e aqui eu tenho as minhas primeiras observações. Fibras de colágeno, né? O colágeno tão precioso, né? E o que é que o colágeno tem em relação ao envelhecimento? Gente, quando eu começo, o meu organismo, depois dos 35 anos, por quê? Porque subentende-se, né? Um gatilho, subentende-se não, são um gatilho, perdão, subentende-se está totalmente equivocada essa palavra. O indivíduo, ele é ativo e pronto para procriar, né? Você vê que os hormônios, né, de uma pessoa de 20 anos, 25, né, tá lá em cima, ou seja, esse organismo, naturalmente, ele está pronto para desenvolver e para gerar vidas, né? Ou seja, eu vou ter meus processos aí constantemente de produção e de degeneração também, porém em equilíbrio. A partir dos 35 anos, existe um gatilho endógeno hormonal, sinalizado hormonalmente, né? Onde eu vou ter processos de degradação em gatilhos constantes, né? Ou seja, disparados constantemente e ainda por cima com ações externas, né? Ou seja, o envelhecimento intrínseco e o envelhecimento extrínseco, principalmente radiação solar, poluição, tabagismo, né? E eu não vou ter mais essas defesas naturais, porque o organismo, né, aos 35 anos, ele entende hormonalmente, gente, não vai sair. Eu quero dizer a base de hormônio, tá? Às vezes não sai. Eles vão ter sinalização hormonal, né, que já entra em declínio, né, e já entra em baixa da manutenção de determinadas estruturas, tais como produção de colágeno, produção de elastina. Olha só, o colágeno ele é importante para quê? Né? O colágeno ele dá estrutura à derme, né? O colágeno ele é responsável o tugor dessa derme, né? Olha só. Então, quando eu sou muito novinho, né? Quando eu estou lá nos meus 20, 25 anos, eu posso até ter exposição solar. Mas o que é que acontece? Eu tenho exposição solar, mas com degradação das fibras do colágeno, mas eu vou ter o quê? Eu vou ter starts para a produção de mais colágeno, né? Depois dos 35 anos, essa história assim, viu, gente, de dar bem data, 20, 35, isso muda muito de autor para autor e muda muito de indivíduo para indivíduo. Mas assim, se a gente fosse aplicar uma regra geral, tá? Então, seria a vida jovial, né, do indivíduo, seria a vida ainda, né, infantil, né, que está em constante produção, a vida jovial, que está em produção, mas com equilíbrio na desintegração, na deteriorização, né, das estruturas necessárias para o bom funcionamento, né, da derme, né, do tecido conjuntivo, e a fase adulta, onde eu vou ter aí, como é que se diz, essa produção quase zerada, né, uma produção pouquíssima, e mais declínio, né, declínio, principalmente depois dos 40, 45 anos, 50, né. Então, olha só, mas vamos conhecer um pouquinho mais as substâncias aqui da derme. Eu vou ter o macrófago, né, indivíduo aqui essencial para quê? Para a gente, né, fazer com que esse macrófago ele venha e englobe substâncias, né, que são desconhecidas para a derme, né? Eu vou ter aqui, ó, o nosso fibroblasto, né? Olha aqui, ele é todo achatadinho, meio estrelado, né? O fibroblasto, responsável, né, pela produção das proteínas da beleza, do colágeno, de elastina. Olha só aqui, fibra elástica, né? Capilares eu vou ter aqui dentro da derme, eu vou ter mastócitos, né? Eu vou ter hialurônico, né? Ácido hialurônico, glicoproteínas, proteoglicanas, né? Isso tudo aqui compondo a derme. Né? Fatores externos, como o sol, eles disparam a degradação, né, das fibras elásticas, das fibras de colágeno, das galhas, né, e induzem o fibroblasto à senescência, né,
a falta de atividade normal, ordeira, dessa célula tão importante dentro da estrutura da derme, né? O fibroblasto, eu costumo dizer que o fibroblasto é o general dérmico, né? Nessa figura aqui ao lado, eu vou ter bem aqui para vocês verem, né? Aqui a molécula polissacarídea está aqui. A molécula polissacarídea é a junção, né, da proteoglicano, né, da molécula de proteoglicano com o complexo, né? Com o complexo da proteoglicana, né? Veja só a formação dela aqui. Eu vou ter fibras de colágeno, né? Veja a disposição. Eu vou ter microfilamentos, né? Vou ter integrinas aqui. Olha só como é complexo a formação dessa matriz extracelular, né? Muitas vezes a gente não tem noção de quantas estruturas, né, são produzidas aí dentro e o que pode acontecer para que essas estruturas não tenham renovação adequada, né? Constantemente a gente tem que, quando o indivíduo ele sofre alguma injúria, principalmente radiação solar, o fibroblasto, né, ele é responsável, né, por uma manutenção adequada de colágeno, de elastina, dessas GARPs aqui que ficam aqui na matriz extracelular, né? E eu tenho também enzimas que vivem aqui, né? As metaloproteinases, né? Que quando penetra o raio solar, né? Aqui na derme, danificando o colágeno, né? Danificando as elastinas, né? Porque eles geram danos, né? Danos a nível né? Das estruturas. Então, eu tenho enzimas ativadas, né? Que a gente conhece como metaloproteinases, que vão degradar essas fibras, né, de colágeno e elastina, vão degradá-las porque elas estão deformadas, porém eu tenho um fibroblasto aqui ativo que vão repor, né? Isso em idade saudável, né, não existe malefício nenhum, porque você está aí recebendo algum estímulo para que haja essa degradação, mas em compensação o seu organismo está repondo. O pior é no caso do start do envelhecimento, que eu vou ter esse estímulo para a degradação de colágeno e elastina, porém eu não vou ter o estímulo para uma produção dessas estruturas, né? Aí, por isso, o advento, né, de bioestimuladores, de peelings, de fracs de laser, né, para fazer com que esse fibroblasto volte à funcionalidade, né? Bom, gente, aqui ainda falando um pouco mais sobre a matriz, né? A matriz extracelular, né? Ela é composta de fibra, né? A fibra, a função é resistência à tração. Tração a gente sabe que é o esticar, né? Ou seja, essas fibras, elas, né? Você quando puxa a pele ela fornece uma força, né? Tanto ela fornece uma resistência à tração, quanto essa matriz extracelular, as substâncias que existem ali, as GAGs, elas fornecem uma resistência à compressão, quando você tenta apertar a derme, né? Não é comum que você aperte, né? A não ser peles bem senis, a do vovô, a da vovó, né? Você tenta puxar a pele vem com facilidade e volta, né? Mais lentamente. Quando a gente puxa assim, uma pele mais jovem, você puxa, ela apresenta uma resistência e volta com muita rapidez, totalmente diferente de uma pele senil. Os componentes, né? A gente tem componentes celulares fixos e móveis, né? A gente vai ter aqui os mastócitos, olha só como a gente viu no slide anterior, macrófago, fibras de colágeno, as proteoglicanas, as glicosaminoglicanas e as glicoproteínas, né? Todas elas produziram aqui, né? As GAGs, essa é produzida pelo fibroblasto, né? Mais a fibra de colágeno de elastina, eu vou ter reticulina aqui também, tá, gente? Olha, veja aqui, fibras colágenas, né? Aqui está uma foto microscópica, né? Pelo menos são 27 isoformas de colágeno, né? E cada 27 isoformas dessa vai ter uma glicina a cada 3 aminoácidos, tá? Eu vou ter as fibras, né, reticulinas aqui, né, que são fibras mais finas, ó, veja só, esses feixes bem mais finos, conhecido como colágeno tipo 3, né? E eu vou ter aqui as fibras elásticas, né? Que são fibras um pouquinho mais espessas, né? E elas contêm
né, essas fibras elásticas, elas podem conter, né, uma porcentagem de fibrilas, né, fibrilinas, perdão. As fibras colágeno formadas por uma trama tridimensional, né, aqui a gente pode observar, né, esse desenho, né, mais uma vez eu falando aqui, né, que a junção dessas 3 cadeias alfas com uma glicina a cada 3 aminoácidos, né, são 42 genes codificantes para a cadeia alfa em vertebrados, né, e 27 tipos de colágenos identificados até janeiro de 2024, né, então tem aí mais de 20 anos, né, dessa informação. Não sei dizer se não estou atualizada, se surgiu mais algum tipo de colágeno nesses 20 anos. Vou até dar uma olhadinha, foi que eu tenho visto isso. Bom, fibras reticulares, né? Aqui a gente vê, né, essas fibras reticulares, né, formadas de colágenos 3, né, como aqui ele falava, né, colágeno do tipo 3, aqui também, né, ó, formadas de colágeno do tipo 3 e outros tipos de colágeno, né, formam uma trama flexível, as reticulares, né, flexível de sustentação, né, e aqui as fibras elásticas, né, conferem ao tecido a capacidade de responder à força de distensão, tá? Bom, aqui as famosas GAGs, né, eu estou sempre falando das GAGs, que são açúcares, né, cadeias polissacarídicas, né, formadas de disacarídeos repetidos, né, elas formam géis, né, um gel poroso, né, que provém do suporte e resistência ao tecido e facilita a difusão de gases no tecido. Atuam aí como barreira à penetração de micro-organismos, graças à sua o quê? A sua alta viscosidade, ou seja, as GAG, elas fornecem, né, ela é um gel poroso que fornece alta viscosidade ali à matriz extracelular, né. Aqui são alguns tipos de GAGs, tá? O sulfato de dermatana e o ácido hialurônico, né? O ácido hialurônico é o mais famosão de todos, né? A gente vê aí ácido hialurônico de alto peso molecular e ácido hialurônico de baixo peso molecular, né? Para dar volume, né? À região aplicada, né? As proteoglicanas, né? O que são, o nome já está dizendo, né? Eu estou entendendo que eu tenho aqui uma proteína, né? Aqui adicionada ao que é uma GAG, né? A proteoglicana é um cerne de proteína, a gente vê aqui esse cerne, né? Esse eixo proteico, o cerne de proteína ligado aqui às GAGs, né? A todas elas, com exceção do ácido hialurônico, né? Por quê? Porque o ácido hialurônico já vai fazer parte, né? Desse agregado aqui, olha só, eu vou ter esse agregado de proteínas, que é a proteoglicana, as GAGs, mais uma proteína de ligação, tá? Essa proteína ligante aqui, ligando o ácido hialurônico, ó, a gente tá vendo aqui que, veja que complexidade, que coisa, que estrutura mais complexa é a derme, né? E veja a real necessidade da gente manter essa estrutura em bom funcionamento, né? Bom, aqui a gente vê mais uma vez, né? Para terminar, talvez eu ache aí essa parte de epiderme, derme, né? Eu vejo aqui minha estrutura, né? O que seria ela ideal, veja só, o meu folículo, né? As minhas fibrinhas, né? De colágeno, elastina, né? Glândula sebácea, folículo piloso, músculo eretor do pelo, né? Aqui embaixo o meu tecido subcutâneo, né? Bom, e aqui são fotos ilustrativas para vocês entenderem um pouco mais da pele jovem e da pele velha, né? O único a única observação que eu poderia dar aqui é que esse desenho aqui, mas é apenas um desenho ilustrativo, essa parte aqui, ó, da camada córnea, né, ela poderia ser mais espessa, para ficar mais verídica, né, porque aqui está parecendo que ela está da grossura da pele jovem, né. Bom, aqui, olha, veja só, na pele jovem, as ligações, né, fortes entre as camadas levam a uma entrega eficiente da hidratação. Veja, né, as minhas invaginações, né, veja só os eixos de fibra, né, como está muito bonito aqui, muito resistente, a minha papila dérmica aqui, ó, está tudo muito bonito. Numa pele envelhecida, veja esses feixes aí defeituosos, né,
Aí a gente consegue ver o desabamento aqui da epiderme, né, formando essa ruga aqui visível, o mesmo se dá aqui, veja, olha só. E uma coisa que não está bem desenhada aqui seria a vascularização, que modifica muito de uma pele jovem para uma pele envelhecida, né? Aqui uma pele jovem, né? Essa bolinha aqui roxinha, que significa o ácido hialurônico. Veja só que na pele madura, esse ácido hialurônico, também como o colágeno, né? Vai diminuindo e a elastina vai quase deixando de existir, né? A elastina, os feixes, né? A mesma observação que eu fiz no slide anterior, eu posso fazer aqui, né? Que acredito que essa capa córnea poderia estar mais espessa, né? Para justificar também o afundamento aí dessa estrutura. E aqui, né? A vascularização, né? Se bem que aqui está bem vascularizado e aqui está pouco vascularizado. Aqui ficou legal, ficou bem feitinho essa parte, tá? Veja só as fibras de colágeno e elastina, uma pele envelhecida, como diminui, né? Aqui é uma foto mesmo, olha só. Essas tramas aqui quase não existem aqui, né? O afinamento, né? O afinamento e o espessamento aqui da capa córnea, tá? Uma pele lisa, uma pele com rugas, né? Mais uma vez aqui, né? Esse epiderme, né? Ela deveria estar mais grossinha, tá? Aqui um colágeno glicado, né? Vamos lembrar lá que a glicação, né, é uma molécula de açúcar que vai tentar se estabilizar nas nossas proteínas, né? E estabilizando-se no nosso colágeno, ela vai glicar a proteína de colágeno, levando esse defeito aqui. E como eu falei, numa pele que está, um indivíduo que está em período de ascensão, né, um período de produção, um período de gestar uma vida, um período ativo de sua vida, essa proteína glicada aqui, ela vai ser facilmente degradada pelas metaloproteinases e o fibroblasto vai repor a falta dessa estrutura, né, desse colágeno aí, desse peptídeo de colágeno, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre radiação, que é o que eu venho, né, tentando linkar aí o nosso envelhecimento, né, dos fatores externos, né, dos gatilhos externos. O que mais envelhece a pele é os raios, é a radiação, né? A radiação, a gente vê aqui, ó, a UVC, ela é a única que não chega, né? Fica aí, né, estopada lá na camada de ozônio, né? Mas a UVB, UVA, a luz visível, essa que eu estou constantemente submetida, né? Os raios infravermelhos, né? Uma coisa interessante de vocês atentarem é que um procedimento de peeling, um procedimento de microagulhamento, Frax, laser, enfim, esses de injúria da pele, o que é que acontece? Acontece uma sinalização. Eu tenho uma sinalização para um processo inflamatório, porque a pele foi injuriada, né? Existe aí um crosstalk celular, né? O queratinócito, ele foi agredido, então ele faz todo aquele mecanismo de conversa, né? Vocês vão ter uma aula sobre crosstalk celular, mas acredito que eu já adiantei muito disso em alguns encontros, né? Essa conversa aí por sinalização, né? Sinalização de fatores inflamatórios, né? Fatores de crescimento, sinalização inclusive hormonal, né? Que o queratinócito sofreu uma injúria. Então, quando há esse crosstalk celular, por peeling, por qualquer procedimento estético, esse é um processo de sinalização rápida. Houve, mas já acabou. Já acabou essa injúria, já acabou essa fonte de agressão da pele. Com relação ao sol, eu não posso falar a mesma coisa, porque a agressão da pele, a agressão do nosso organismo em si, do ser humano, da nossa pele, de tudo que está intimamente ligado à nossa pele, porque não é só a pele, né? A pele, ela repercute como organicamente você tá, né? Existe aí um eixo intestino-cérebro, né? O cérebro dispara também aqui para a pele, né? Brotes enfim, de várias doenças, né? O que acontece aí? Essa exposição solar, ela é crônica, é um processo crônico, né? Eu vou ativar aí um processo de inflamação crônica, que é aquele que está ativo permanentemente, né? Não é uma coisa, enfim, seja por N motivos, né? Seja pelo o trabalho da pessoa no sol,
seja porque a pessoa gosta de praticar exercício ao ar livre, seja por estilo de vida, enfim, N fatores. Não vamos aqui entrar em cada um deles, porque seria uma aula só para falar dessas preferências, né? Mas a gente tem que entender o mal que o sol faz. Eu sempre tento ver, né, qual é a cor real do meu paciente, né? Isso é muito fácil, você vê na coxa, a barriga, né? A cor do peito em si, né? O peito, né? Aqui puxando um pouquinho essa parte mais, onde o sutiã, né, fica segurando aí os volumes ademais, né, a maiores, brincadeira da parte, me perdoe. A gente consegue ver o real fototipo e como seria a pele desse paciente se não tivesse essa agressão contínua ao sol, né? Então, o sol, o efeito do sol é cumulativo, né? Como eu falei, na juventude, no processo de produção, no processo que esse indivíduo ele está em ascensão, a gente não consegue ver os danos real, né, do sol, né? Mas ele está lá lesando de forma contínua e crônica, né? Mas o indivíduo tem uma reposição, né? Quando o indivíduo chega no período, né, de declínio hormonal, declínio de trabalho, né, a nível, né, de células importantes, o que é que acontece? Além dele já vir com esse acúmulo aí de problemas que gerou ao longo desse tempo, né, ele não vai ter mais essa troca, né? Ele não vai ter mais essa substituição, o organismo trabalhando em prol de livrá-lo um pouco das consequências do que a pele, né, do que ele sofreu anteriormente, né? Então, veja só, parte da radiação solar existente atinge o planeta e é filtrada pela atmosfera, né? Isso a gente já sabe. As 3 faixas de radiação que atingem a superfície terrestre se dividem em radiação ultravioleta, luz visível, parte visível, né? E a parte invisível, né? A luz visível, que a gente conhece, a luz azul. A parte invisível, que é a ultravioleta, né? Essa daqui volta lá, fica na camada de ozônio, a UVB e UVA. E aqui eu vou ter o infravermelho, né? Bom, a radiação UVA é a que eu mais me preocupo, porque a gente vê, ó, né? Eu paro, nem tanto eu falo da luz visível, mas veja como a luz visível é muito mais daninha do que a UVA, né? Eu só me preocupo com a UVA sem citar o meu paciente da luz visível, que é essa que eu estou exposta agora, né? Olha só, ela vem aqui e atinge em cheio a nossa casa de máquina. Quem está na nossa casa de máquina? O fluoroblasto. Quem mais? Está nosso colágeno, está nossa elastina. Vai lembrar agora de todas aquelas estruturas que eu falei resumidamente, porque se a gente fosse ter aula daquelas estruturas, seria um semestre para vocês entenderem a formação e o funcionamento delas, tá? Ali foi só um resumão, tem isso, tem aquilo e pronto, sem mais delongas. Mas olha só, eu entro aqui na derme e destruo todas elas, ativando as minhas metaloproteinasas, que são enzimas, que estão ali para fazer essa degradação mesmo, tá? Mas o normal, o desejado é que houvesse sim, podia até continuar, né, havendo essa contínua, né, troca, né, o colágeno foi glicado, né, sofreu glicação no nosso colágeno, né, seja por açúcar, seja fonte, né, UVA, luz visível. Então, eu tenho a eliminação desse colágeno, mas eu tenho um fibroblasto ativo produzindo mais dessa substância, né? Mas no envelhecimento, eu não vou ter esse fibroblasto ativo, eu vou ter fibroblastos senescentes, né? Senescentes ainda contaminando a população de fibroblastos circunvizinhos, né? Então, veja só. O raio UVB, né, é aquele que vai causar o eritema, tanto o UVA como o UVB causa câncer de pele, tá, gente? Porém, o UVB é aquele que mais causa o eritema, né? Ele vai lá, inicia o crosstalk celular, tá? Essa conversa está sendo agredida, o melanócito produz pigmentos de melanina e faz a proteção em guarda-chuva, como eu já falei também, a nível de núcleo, né, de núcleo celular, evitando assim, né, a mutação genética ou mesmo a apoptose, né? E o UVA vem aqui, ó, e estraga toda a minha derme, assim como a luz visível, né? Quem botou protetor solar hoje facial? Não botei, mas botou uma vitamina C. Bota uma vitamina C boa, né? Se for para vitamina C, eu prefiro protetor solar, tá? Mas se for para vitamina C, bota uma boa.
Vamos seguir. Bom, tá aqui, gente, olha só, o UVB aqui sendo o meu principal ator aí no meu envelhecimento, o UVB, o raio solar, o UVB, o UVA, os raios, a radiação solar é a que mais vai gerar o estresse oxidativo, né? Gerando o estresse oxidativo, ele consegue lesar aqui, ele consegue passar a membrana, né, celular, né, seja essa membrana do queratinócito ou mesmo do fibroblasto, né, ele vai aqui ocasionar, né, deixa eu pegar minha canetinha para começar a riscar, ocasionar uma ruptura, um dano aqui nesse meu DNA, né, vou liberar estresse oxidativo, onde eu vou ter aí fatores inflamatórios, né, disparados, né, mecanismo, né, de inflamação, mecanismo de estresse oxidativo, todos aí trabalhando, né, para como é que se diz? Um envelhecimento dessa derme. Por quê? Porque eu vou ter, ó, breakdown de colágeno, degradação quebra de colágeno, degradação de elastina, vou ter células impulsionadas à apoptose, eu vou ter um acúmulo aí com a radiação, com esse estresse oxidativo de quê? De células senescentes, né? Isso tudo ocasionando o quê? Rugas, hiperpigmentação, né? Um envelhecimento da pele a partir de quem? Do fator de proteção, do fator de radiação solar, né? Olha só, aqui o meu solzinho lindo, maravilhoso, né? Fazendo o quê? Estimulando, né? A espécies de oxigênio reativa, né? Derivados também do metabolismo celular, onde eu vou ter enzimas aí, né? A hialuronidase, quebrando o ácido hialurônico, eu vou ter as metaloproteinases, né, quebrando, né, break colágeno, né, degradando elastina, né, causando rugas, né. Então, para minimizar o processo de envelhecimento, se eu consigo fatores antioxidantes que vão aí manter essas espécies reativas longe das minhas membranas celulares, ou inclusive do núcleo celular, se eu conseguir ativos que consigam inibir minhas metaloproteinasas e se eu consigo anular o sol. Ou seja, seria o produto ideal, aquele produto onde eu pudesse tirar o sol, onde eu pudesse ter meu sistema antioxidante ok e ter minhas enzimas metaloproteinasas, por exemplo, inibidas, né? O nutricosmético que eu apresentei para vocês, né? Aqueles mais chiques lá, né? Os nutricosméticos solares, né? Eles vêm aqui na intenção de minimizar, né, os danos, né, dessa espécie reativa do oxigênio, né? Lembra lá do Dimples, rico em antioxidante, né? Consegue também inibir algumas metaloproteinases, né? Esse seria o nutricosmético ideal. Então, eu citei vários naquelas aulas anteriores, né? Bom, aqui somente reforçando um pouco a informação do slide anterior, né? Uma coisa que tem que ser bem esclarecida é que catalase, superoxidase, glutationa peroxidase são antirradicais livres que nosso corpo produz, ele produz. E existem os nutricosméticos, tanto que são ricos nessas enzimas antioxidantes, como eles endogenamente modulam a fabricação, a produção dessas enzimas, tá? Além disso, nós temos estruturas antioxidantes que não são enzimas, como as vitaminas, né? Vitamina E, vitamina A, a melatonina, os carotenoides, que a gente vai falar hoje, os polifenóis, lembra que a gente tinha ali dentro daquela classe lá, tanto do Red Orange como o Oliolar, rico em polifenóis, né?
Os polifenóis são substâncias antioxidantes, antirradicais livres, né? Antiprocesso oxidativo, que não são enzimáticos, né? E elas vão atuar onde? Elas vão atuar a nível de eliminar, né, os radicais livres, né? Por fonte, né, de radiação, poluição, xenobióticos, né? Ou seja, tanto a radiação como poluição e xenobióticos, eles lesam aqui, né, a membrana plasmática, eles chegam a oxidar aqui o processo, né, de oxidação, né, e ativação de quê? Ciclogenasas, ou seja, disparam aqui o processo de inflamação, né, fazem danos aqui, gente, ó, peroxomes, mitocôndria, né, retículo endoplasmático, né, ou seja, vem e lesa a mitocôndria. A gente sabe que a mitocôndria é uma estrutura de vital importância para o funcionamento celular, né. Bom, chegamos ao horário, né, quase uma horinha de aula, né, então eu vou dar uma parada aqui, né, parei aqui, olha só, nesses processos, né, de dano da radiação que provoca, e vou continuar com as mudanças fisiológicas no envelhecimento, o que acontece com a pele no envelhecimento, para entrar nos carotenoides e finalizar, né, essa aulinha de hoje, né, esse nutricosmético, né, que eu quis fazer uma revisão aí da importância de se entender um pouco o processo de envelhecimento e a importância da suplementação com nutricosmético. Então, Jailson, pode dar uma parada aí nessa aula, daqui a pouco a gente continua, senão a aula fica muito extensa, e a gente faz mais uma horinha de aula, tá bom, minha gente? Vejo vocês daqui a uns dias ou então daqui a pouquinho.